Produção de lúpulo. Com um aumento na demanda por cervejas especiais, cresce também o interesse num dos ingredientes essenciais da bebida. Feira do Mel, agora virtual. Tradicional evento ganha nova cara e tamanho. Pela internet, o público poderá conhecer e comprar produtos à base do melhor mel do mundo. Controle da irrigação. Veja como o tensiômetro traz bons resultados para determinar o momento e a quantidade de água nas plantações. Tem também virose do maracujazeiro. Começa o vazio sanitário nas plantações de Santa Catarina para evitar a propagação da doença. E ainda as vantagens do programa Menos Juros, que apoia os financiamentos contratados pelos agricultores e pescadores catarinenses. Olá, SC Agricultura no ar, começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagre. A Epagre está mobilizada com suas equipes para avaliar os prejuízos nas áreas rurais decorrentes da tempestade que atingiu Santa Catarina durante a última terça-feira, dia 30 de junho. Unidades da Epagre também foram atingidas, como escritórios municipais, estações experimentais, centros de treinamento e gerências regionais. Portanto, é fundamental que antes de se deslocar a qualquer um desses locais, o interessado procure se certificar das condições de atendimento. A Epagre se solidariza às famílias catarinenses atingidas pelo temporal, especialmente aquelas que perderam entes queridos. O momento é de união e força para a reconstrução. E a Epagre não deixará de cumprir o seu papel, permanecendo ao lado dos catarinenses neste momento difícil. Mantenha-se atualizado sobre as condições do tempo no site da Epagre Cirã. O que seria a 21ª Feira do Mel de Florianópolis passa a ser a primeira feira virtual do mel de Santa Catarina. Uma mudança necessária, mas que possibilita agora a participação maior do público pela internet. Além das compras online, o portal oferece muita informação, cursos online, receitas e enorme variedade de produtos à base de mel. A tradicional Feira do Mel de Florianópolis esse ano não vai acontecer nas ruas da cidade, em razão, claro, da pandemia. Mas a população não vai ficar sem o premiado mel catarinense e seus derivados. A feira será inteiramente virtual e o melhor, durante o mês todo de julho. Anote aí o site, é faasc.com.br/Feira do Mel. Com esse formato, o Brasil inteiro poderá conhecer e adquirir os produtos, recebendo tudo em casa. Terá diversos produtos à disposição para venda, tais como mel de diversas floradas, mel de melado da Bracatinga, própolis, pólen, bolachas, cachaça, entre diversos outros produtos. Alguns preços são tabelados, tal como o pote de 1 kg de mel de floradas diversas a R$ 25,00, o pote de 1 kg de mel de melato da Bracatinga a R$ 30,00, o pote de 1 kg de mel com certificação orgânica a R$ 30,00. O objetivo da Feira do Mel é aproximar o produtor do consumidor, garantir ao consumidor produtos com procedência garantida e também inserir no mercado pequenos empreendimentos rurais, agricultores familiares, pequenos entrepostos de mel. Todos os produtores que participarão da Feira do Mel têm seu produto legalizado e com a excelência já reconhecida que tem o mel de Santa Catarina. Lembrando que o mel catarinense é considerado o melhor do mundo, reconhecido oficialmente em diversas premiações internacionais. Este ano serão 27 expositores entre empresas, entrepostos e produtores. O portal da feira traz ainda diversas receitas à base de mel e também será oferecido curso de culinária online. A Feira do Mel é uma realização da FAASC,
Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, juntamente com Epagre e Sebrae. Apoiar financiamentos contratados pelos produtores rurais é o objetivo do programa Menos Juros. Conheça os detalhes operacionais e quais são as linhas de apoio. O vídeo foi produzido pelo extensionista rural da Epagre, Emanuel Ramos Viquete. Para os pescadores e agricultores familiares catarinenses, o governo do estado de Santa Catarina possui programas de subvenção de juros. Nesse vídeo explicaremos como funciona o programa Menos Juros. O programa Menos Juros tem o objetivo de apoiar e subvencionar financiamentos contratados pelos agricultores familiares junto aos agentes financeiros, para as atividades que aumentem a renda e criem oportunidades de trabalho. Como funciona? O agricultor faz seu projeto de Pronaf com a Epagre e o governo de Santa Catarina paga parte dos juros contratados de até 2,5% ao ano, referente a um valor financiado de até R$100 mil durante o período máximo de 8 anos. Para entendermos melhor, vamos usar um exemplo. Num financiamento de R$100 mil, o valor referente ao bônus de juros que o governo paga ao agricultor até o final do pagamento de 8 anos é de aproximadamente R$ 11.240. A Epagre está presente em todo o território catarinense e ela é dividida em 10 macro-regiões. Cada macro-região é chamada de UGT, Unidade de Gestão Técnica. Neste quadro, podemos observar as 10 unidades de gestão técnica compondo o estado de Santa Catarina e as prioridades de atividades que serão contempladas com o programa Menos Juros. Além das prioridades definidas para cada região, o governo de Santa Catarina definiu 4 linhas de abrangência estadual. Desta forma, poderão ser apoiados com o programa Menos Juros projetos em todo o território catarinense que se refere a investimentos em captação, proteção, armazenamento e distribuição de água para consumo humano e animal, investimento em energias renováveis, inovação e produção limpa, diversificação com vistas para a produção orgânica, aquicultura e pesca artesanal. Para saber mais, procure a Epagre do seu município e aproveite o bônus do programa Menos Juros. No próximo bloco tem dica Epagre sobre o tensiômetro na irrigação. E também orientações sobre o vazio sanitário na cultura do maracujá. Depois do intervalo, voltamos em seguida. O inverno chegou e é hora da previsão climática estendida para os próximos 3 meses em Santa Catarina. Veja o que dizem os meteorologistas da Epagre Ciran. Nos próximos meses, julho, agosto, setembro, devemos esperar por chuva abaixo da média no oeste e meio-oeste de Santa Catarina e aproximando-se mais da normal esperada para essa época do ano nas demais regiões. Nas áreas do Vale do Itajaí, litoral, que estão passando por um período de estiagem, a tendência é que a chuva fique mal distribuída, passando por alguns períodos aí de dias consecutivos sem chuva e também por volumes que ficam mais elevados em algumas localidades e outras da região bem próximas, com volumes um pouco menores, né? Então, isso aí é mais ou menos o panorama que se tem para esses próximos meses. Em relação à temperatura, o frio esperado para o inverno, principalmente nos períodos da tarde, devem ficar um pouco acanhados. Aí teremos temperaturas um pouco mais elevadas e até devem ocorrer alguns períodos de dias consecutivos sem chuva e temperatura mais alta. Alguns locais, como o oeste e o litoral, podem até ter dias com temperaturas próximas e acima de 30 graus. Isso deve caracterizar o veranico. Mesmo assim, o frio, principalmente no período noturno, não deve faltar. Então, alguns dias, em especial pela perda de calor durante a noite, podem acabar tendo temperaturas suficientes para provocar a formação de geada.
E aquelas ondas de frio com massas de ar polar que chegam causando vários dias de frio intenso, essas já são mais difíceis de acontecer nesta época do ano, ou neste ano pelo menos. E em relação a nevoeiros, que também são bastante comuns nesta época do ano, assim como ocorreu em junho, podem voltar a acontecer nesses próximos meses. Em relação a TSM, a temperatura na superfície do mar, a gente está caminhando para uma laninha até o final do ano de 2020. Mais detalhes da previsão climática você encontra no site da Epagri-Cirem. O manejo adequado da irrigação traz muitos benefícios no campo. Evita o desperdício de água e irriga as plantas na dose certa. Um dos aparelhos usados para controlar a irrigação é o tensiômetro. Vamos conhecer um pouco mais sobre o uso correto e como é feita a instalação nas áreas de cultivo. A Estação Experimental da Epagri de Caçador trabalha com produção integrada de tomate tutorado. O sistema busca a redução de insumos na lavoura e as vantagens são muitas. Só no caso da água, o consumo diminuiu em 50%. Isto significa menos custos com energia e preservação deste recurso hídrico tão importante no planeta. O manejo de irrigação que a gente tem preconizado e passado aqui para os produtores é através do tensiômetro. O tensiômetro é um tubo de PVC, onde você tem uma cápsula, que é uma cápsula igual àquela de filtro de água. Você enche com ele de água destilada ou água fervida. Claro que essa água ela tem que estar fria, né? E aí você instala ele na terra. Conforme o solo vai secando, essa água que está dentro, como é uma cápsula, essa água ela vai indo para o solo. E forma uma força aqui, que você com o tensímetro, você consegue medir essa força. E não só para o tomate, como para as outras culturas, já tem essa força determinada, o momento que é para você fazer a irrigação. Então quando chega nessa força pré-determinada para as culturas, que é tudo já valores tabelados, a gente faz a irrigação. Como é que a gente vai fazer essa instalação no solo? Se o solo permitir, né, a gente vai fazer simplesmente direto, né? A uma profundidade de 20 centímetros, né, está instalado o tensiômetro. Caso o solo não permita, né, que a gente vê que aqui na nossa região, que são solos argilosos, né, são solos mais pesados, a gente vai ter que fazer a utilização de um trado. E esse trado, ele é específico para a instalação do tensiômetro, né? Então você vai vir aqui, profundidade também de 20 centímetros, né? Fez a instalação aqui. Com o próprio solo a gente faz uma massa, né? Vai fazer essa massa. Por que essa massa aqui, né? Com um pouco de água e tal, né? E o solo do próprio local aqui. Essa massa é para que a cápsula, né? Essa cápsula aqui ela tem que ficar em contato, né, um maior contato com o solo, para que as leituras realmente sejam expressando realmente o que está acontecendo com o solo, no caso a umidade, né? Então a gente vai colocar essa massa aqui no buraco que a gente abriu aqui, né, com o trado, né? Aí o tensiômetro, novamente, a profundidade, não esquecendo, 20 centímetros, né? Está feita a instalação. Diariamente, né? Então daí depois de feita a instalação, diariamente a gente vai vir com o auxílio de um tensímetro e vai fazer as leituras da tensão e vai anotando esses valores, né? Para cada cultura se tem uma tensão já pré-estabelecida. Então quando chegar na média, né, dos pontos que a gente tem na nossa área, quando essa leitura de tensão chegar já na tensão requerida para a cultura para fazer a irrigação, é o momento então da gente fazer a irrigação. Qual que é a lâmina a ser aplicada? A lâmina a ser aplicada a gente determina pelo AgroConnect, né? Já foi determinado. Então desta forma, né? Então, determinando o momento da irrigação, a lâmina a ser aplicada, com certeza aí a gente vai ter os maiores resultados aí de produtividade e com uma economia de água.
A virose do endurecimento dos frutos é a principal doença do maracujazeiro no mundo. No Brasil também. Disseminado pelo pulgão, o vírus pode causar sérios danos aos frutos. Uma das recomendações para preservar os pomares é o vazio sanitário. Em Santa Catarina, a portaria do governo do estado estabelece o vazio de 1º a 31 de julho. Isso significa que todas as lavouras comerciais de maracujá devem ter sido eliminadas até o dia 30 de junho. Vamos saber mais na Dica Epagre. Olá, eu sou Henrique Petri, sou pesquisador da Epagre da Estação Experimental de Uruçanga e estou aqui numa área de um pomar experimental onde foi realizada esse ano a seleção do maracujá azedo, onde a gente já eliminou esse pomar hoje, dia 29 de junho, para cumprir com a determinação da portaria da Secretaria de Agricultura do Estado quanto ao vazio sanitário sincronizado e obrigatório no estado de Santa Catarina, como uma medida de combate à virose do endurecimento dos frutos. Então aqui é importante ressaltar que a gente deve, além de derrubar as plantas, eliminar as plantas rente ao solo para que não tenhamos rebrotes, ao longo desse período de plantas contaminadas. Também que a gente faça essa retirada dos restos culturais aí da latada, do sistema de condução, que também, além de reduzir a zero o inóculo da área da virose, vai reduzir o inóculo de outras doenças, principalmente antracnose e verrugose. Então, trazendo aí vários benefícios ao sistema de produção de maracujá aqui no estado de Santa Catarina. Então, essa é a nossa dica de hoje. E olha só, na Estação Experimental de Uruçanga, todos os experimentos com maracujá azedo foram eliminados para cumprir o vazio sanitário. Não há mais lavouras de maracujá. A partir de agosto, reiniciam os plantios. A seguir, produção de lúpulo é a aposta de agricultores, aumento no consumo de cervejas e ciais. Os restantes aqui no Cultura. Aromáticas, encorpadas e muito saborosas. Assim são as cervejas especiais. Um dos ingredientes que garante essas características é o lúpulo. De olho no aumento da demanda por esse tipo de bebida, agricultores apostam no cultivo da planta. Conheça agora a produção de lúpulo da família Silveira, em Campo Alegre. Estamos em Campo Alegre, município do Planalto Norte catarinense. Nessa região fria do estado, a cerca de 850 metros acima do nível do mar, a família Silveira buscou uma cultura diferente para investir em sua chácara. Eles optaram por um dos ingredientes básicos da produção de cerveja, o lúpulo. Nós sentimos a possibilidade, por curiosidade, e em conversa com amigos, de tentar uma cultura diferente para a região, que aqui basicamente é milho, soja, fumo. Todo mundo fala em cerveja, cerveja artesanal, cerveja não sei o quê. E o lúpulo quase que 100% é importado. Além de não ter no Brasil, o que tem é muito pouco e que ainda está em desenvolvimento e sendo estudado. O lúpulo é uma planta trepadeira originária do hemisfério norte e que apresenta melhor desenvolvimento em climas frios. Para fins cervejeiros, o que interessa são as flores da planta fêmea. Nelas é formada a lupulina, substância cheia de resinas e óleos que são utilizados no preparo da bebida. O lúpulo é uma planta perene, Ela produz uma vez por ano, mas ela continua viva, mesmo no inverno, que é um período de recessão dela, que ela fica só no rizoma. Ele tem um crescimento bem rápido, é uma trepadeira, uma liana,
ela chega a crescer até 30 centímetros por dia, mas o crescimento maior é à noite. Ela pode crescer de 4 a 6 metros, é a média dela, mas igual essas aqui são 7,5 metros de planta, que foram se desenvolvendo em torno de 3 meses. São várias estruturas para o plantio, né? Tem plantio que é feito mais baixo, mas dentre os tipos de plantio, esse é o tipo que dá mais produtividade, a planta se desenvolve mais rapidamente. Quantas variedades tem aqui? São 7 variedades, nós trabalhamos 7 variedades. As variações do lúpulo, né, eles têm uma parte estética, né, difere de fruto para fruto, mas principalmente ela tem uma diferença de alfa-ácidos, beta-ácidos e óleos essenciais diferente para cada variedade. Cada variedade serve para alguma parte específica da produção, ou de cerveja ou farmacêutica. A ideia inicial é realmente criar um produto de qualidade. A primeira fase foi mais pesquisa, né, para a gente chegar num produto que as cervejarias, os cervejeiros caseiros comercializem e tenham uma qualidade como a que vem hoje importado. E realmente daqui 1 ano, 2 anos, ter um volume para comercialização para micros, cervejarias e cervejeiros caseiros. A gente tem um estudo já de viabilização de mercado, viabilização de recursos, e isso tudo vai realmente chegar nesse tamanho que a gente quer chegar após os laudos que vão vir esse ano do nosso lúpulo. E como é que é o trabalho aqui nessa propriedade? Quem que está envolvido? Como é que acontece? Isso aqui é uma pesquisa participativa que começou com o Centro Agroveterinário da UDESC de Lages, né, com a professora Mariana Mendes e o professor Léo Rufato. Então eles que estão coordenando e acompanhando a pesquisa. E a EPAGRE vai começar a dar um suporte também de acompanhamento aqui dessa unidade de pesquisa. Ali é que vai sair e vai ser secado a flor do lúpulo, o cone, que é chamado, onde dentro tem a lupulina, que é o pozinho que chamam de pó de ouro, que esse é o produto que vai na cerveja. Então esse produto na cerveja ela dá o amargor, ela dá o olfato, cheirinho gostoso. Então ali é que nós vamos fazer e talvez alguma amostra, né, de uma cerveja especial, alguma coisa que se tire da hora. Tem cerveja que é feita com lúpulo tirando do pé e já fazendo a cerveja. Está todo mundo se divertindo com isso. Isso está sendo realmente um divertimento. Em relação à viabilidade, do meu ponto de vista, o lúpulo é uma cultura bem viável, mas tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, como você vai entregar esse lúpulo para o consumidor, ou que variedade de lúpulo o seu consumidor está procurando, pede, procura. Então é uma cultura com alto risco, mas tem um alto valor agregado. Então quando a gente alinha os pontos de ver a viabilidade econômica, ver o que o consumidor quer, a parte de custo de implantação, de viabilidade de cultivo, de ter pessoal especializado que possa lhe assessorar, você tem muita chance de ter sucesso no seu cultivo de lúpulo, se tornando uma cultura muito viável e com muito potencial. A edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da EPAGRE. Obrigado a todos pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau!